Aqui na minha turma eu tinha uma criança que, embora ela já estivesse mais apropriada ao processo da escrita, a leitura dela, mesmo que fosse oferecido vários tipos de livros, ela ainda não se sentia segura. E o mais interessante foi quando ela, no ato do jogar, eu vi que as letras não eram meros símbolos. Começou naquele momento a ter uma significância para ela. E eu vi no momento quando ela começou a decodificar e a interpretar, né? Que tais sílabas formavam aquela palavra, que aquela palavra correspondia àquela figura. Não era só uma decodificação, era uma decodificação mais significância. Então isso até para a gente poder repensar em questão de processos de aprendizagem, né? O porquê que o meu aluno não aprende. Deve ser oferecido de diversas formas para que ele alcance esse caminho. Sim, foi feita uma releitura, né, da leitura. Né? Exatamente. E eles puderam ser totalmente os autores dessa releitura. Né? A gente só ofereceu os instrumentos. Nós mediamos esse processo. E nessa releitura, nós podemos também trabalhar de forma interdisciplinar, né? Porque partiu da necessidade de trabalhar a cultura indígena a partir de um livro da Ana Maria Machado, que era Uma Arara e 7 Papagaios. O animal ele tem que estar no seu habitat. Aí houve a discussão do meio ambiente, sem ter que estar estagnado ao mês de junho, né? Ele é um tema transversal que ele atravessa o tempo inteiro as nossas discussões. E também foi feito o trabalho com matemática, porque na trilha eles usaram os dados, tiveram que fazer contagem, né? Então a matemática também foi contemplada. Na questão silábica também. Na divisão silábica, né? Então ele sabia que a palavra, nem foi necessário usar os termos gramaticais nesse momento. Trissílaba, dissílaba, monossílaba. Nesse momento, isso era algo secundário. Mas eles, ao verem uma palavra com 3 quadrados, obviamente, tem 3 sílabas. Então eu escrevi errado, tá faltando sílaba nessa palavra, né? E a questão ortográfica, né? Do P, do pé. Ah, professora, tia, eu tô com o P, mas pé tem acento agudo. Foi o que aconteceu. Trabalha-se tanto a questão ortográfica, né? Mas foi de forma isso aconteceu. A Janete pôde perceber hoje que a gente estava exatamente jogando no momento das letrinhas e tem uma diferença na questão do jogo da sílaba, né, que a criança vai ter que fazer matar, para quem está construindo essa hipótese, mas é mais simples, eu acho até mais simples. Quando você vai para a questão das letras, né, de uma forma, construir a palavra a partir das letras, tem essa questão do acento. Então o meu aluno chegou assim, eu quero escrever pé, aí eu até brinquei, mas pé é fácil de escrever. Tia, é fácil, mas tem aquele tracinho em cima. Eu falei, muito bem. Então vamos procurar. Ele sabia que não era simplesmente escrever o P com E, que faz pé. Não, é que aquele pé tinha um acento. E isso é fantástico. É muito visual, né? Que trabalha. Esses joguinhos também trabalharam a memória, que é uma coisa que é fundamental no processo de alfabetização também. Sim. Trabalhar a memória. E assim, um dos jogos que deu mais trabalho na minha turma foi o jogo da memória. Eu vi, é difícil mesmo. Primeiro porque eles não conheciam a concepção de jogo de memória tátil, eles conhecem o jogo da memória virtual. Então você não mexe em nada, você clica, as figuras continuam ali paradas. Mas pela ansiedade, para poder ajudar, lê aqui o que tá, não deixa eu ler a sua pedrinha, deixa eu ver o que tá escrito aí para ajudar o colega. Eles tiravam o tempo inteiro do lugar, eles assim, custaram um pouquinho para entender as regras e depois começaram a jogar e começaram a se ajudar. Não interessava mais quem estava ganhando, ele estava lendo, eu queria ajudar. E eles foram trabalhando isso. E assim, a questão da mandala, essa questão do sócio emocional, eu dei uma dica para as crianças, era sempre começar do meio, né, das nossas angústias, né, daquele nozinho que a gente tem que tá incomodando, que às vezes eles nem percebem, para fora. E assim, quanto mais cores eles pudessem colocar, pintassem, eles degustassem, e o perfeccionismo, porque assim, como eu falei que a proposta seria que as mandalas ficassem assim ao vento, né, eles tiveram cuidado de pintar a frente e o verso idêntico. Assim, foi um tempo na arte, depois foi um tempo na minha aula. Quando eu olhei todas as mandalas, aí a gente foi recortar para fazer, né, o material aqui, o mural. Falei assim, nossa, que beleza. Eu mesmo fui observando. Não parece pintura de criança de 6, 7 anos. Exatamente, um capricho. E
eles estavam tão calmos, estavam em silêncio, curtindo aquele momento de pintar. E eu na hora de recortar, eu fui vendo a beleza dos detalhes. Então aquilo foi gratificante, com certeza. Começou a partir de um livro que eles escolheram, né? Eu queria ver esse desdobramento. Aí os games que vocês criaram, partiu depois para as mandalas, que trabalhou um pouquinho do socioemocional, porque eles se acalmaram, focou, vocês se inspiraram na mandala do Alfate também, trabalharam uma mandala na aula de arte, e ainda tem possibilidade de outros desdobramentos. Sim, quando chegou, né, a nosso conhecimento, a proposta levantada por você. Pelo grupo lá da primeira creche. Praticamente ficamos se cochichando. Olha, vamos trabalhar no input. Olha, há uma possibilidade de fazer uma encenação com a história. Vamos levá-los no museu. E foi uma amplitude de ideias. Produtores de cultura, né, que trazem seus repertórios, né, o seu contexto. São seres históricos sociais e que trouxeram para a história novos significados. São produtores de cultura. E pra gente também, né? Pra gente também. Na nossa prática. A gente aprende muito com eles. Obrigada, gente. Obrigada. Quanto a gente tem? 9. Muito bem. Então a gente vai andar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então a gente vai fazer uma frase com o que tá escrito aqui, ó. Pote. Então uma frase que for com pote. Pote estava esquentando comida. O pote estava esquentando uma comida. Vamos guardar. Agora 6, 7. Pena. A pena caiu no poço. No poço, mas a gente está falando sobre pote. A pena caiu dentro do pote. Então a pena caiu dentro desse pote que estava esquentando, né? Vamos. Toco. Então qual é a relação que a gente tem? O pote, a pena e o toco. O que a gente vai construir? Como é que a gente vai construir essa história aí? O pote estava em cima do toco? Esse pote que caiu na pena estava em cima do toco? Já mexeu aí. Mas Gente, que legal esse jogo, hein? uma salva de palmas. Muito bom.